Quero falar hoje com vocês sobre um assunto que eu acho que vai ser muito legal, que é sobre como nós vamos vencer as dúvidas. A gente está em dias que são dias de vários questionamentos, a gente tem aí dias que a gente está melhor, dias que a gente está com várias dúvidas, um monte de insegurança de como vai ser, de como as coisas vão proceder. Eu tenho que acostumar a olhar para cá, né? Senão a coisa vai ficar engraçada, você também não pode cair. De como tudo vai acontecer, mas a gente só tem uma certeza, de que Deus está no controle de todas as coisas. E como lidar com a dúvida? Como a gente vencer a dúvida nesses momentos que a gente está vivendo? Então eu queria compartilhar com você um conceito muito importante para a gente começar a entender como que funciona, né, toda a nossa formação humana, tá boa, Betânia? Estamos no YouTube, Betânia, vai pro Stories, arrasta para cima lá que o link já tá lá, tá bom? Como que a gente vai vencer toda a dúvida? E eu quero colocar para vocês uma divisão que Deus faz em Tessalonicenses, que ele fala em 1 Tessalonicenses, que ele diz assim, que ele fala sobre a divisão do espírito e da alma. Então, o que Deus nos ensina? Eu tô com gente aqui, ó, eu tô aqui tocar, né? O que Deus nos ensina na palavra dele? Que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Então, que a alma e o espírito são completamente diferentes um do outro. Eu tenho o corpo, que é o que me dá autoridade de estar aqui, e eu tenho o espírito e a alma, tá? Tá ali, ó. E eu tenho o espírito e a alma, tô vendo aqui porque dá delay do YouTube, então eu vi a besteira que eu fiz ali agora. E você tem o seu espírito e a sua alma, e eles não são a mesma coisa. Então, se eu quero vencer nesses momentos, nesses dias que a gente está vivendo e na nossa vida como um todo, eu preciso discernir muito bem esses dois elementos. E saber que eu preciso fortalecer o meu espírito. E como que eu fortaleço o meu espírito? Com a palavra. Aquilo que é espiritual, você só discerne espiritualmente. E onde eu vou buscar fundamentos espirituais para me fortalecer? Na Bíblia. Não tem, você pode procurar outras fontes, mas você não vai ter uma fonte com uma fonte tão coerente e uma fonte onde você está ali ouvindo direto daquele que criou todas as coisas. Isso independente da religião, tá? E aí a gente entende o quê? Que a gente só vai discernir as coisas do Espírito pelo Espírito. Mas a nossa mente, ela é diferente do nosso espírito. A nossa mente, ela está na nossa alma, ela está na nossa inteligência. O que é a nossa mente? É as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa vontade. Então eu preciso alimentar a minha mente com a palavra, para que o meu espírito possa vir e movimentar, ou seja, e trazer não só o conhecimento, mas o entendimento, a revelação, aquela sabedoria do alto para você. Então eu preciso de me encher dessa matéria-prima para que o Espírito Santo possa ter elementos para trazer à existência todas essas coisas. Deixa eu ver quem está por aqui já. Indiária, Silvia, Patrícia, Vanessa, Ju Maciel, que legal, gente, obrigada, viu? Vou daqui, beijinhos para vocês depois, que bom. Então eu preciso desses elementos, e aí eu quero ler alguns versículos com vocês, que dizem assim, olha só, eu estou em Tiago 1, tá? Versículo 5. Se porém algum de vocês precisam de sabedoria, e a gente está num tempo que a gente precisa de sabedoria, para discernir todas as coisas, sabedoria para se equilibrar emocionalmente, tá? E o teu equilíbrio emocional está diretamente ligado com aquilo que você coloca para dentro da sua mente, diretamente ligado. Eu vou ensinar você, fica aqui até o finalzinho, tá boa? Fernanda deve ser, né? Não sei. Bom dia, Luci, bom dia. Gente, tá lá no YouTube, tá, gente? Vai para lá, estamos estreando no YouTube. E aí Tiago diz assim, se algum de vocês estão precisando de sabedoria, peça a Deus. E ele diz assim, que a todos dá liberadamente, de forma gratuita. E você pede e vai ser concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada do vento de um lado para o outro. Isso é fato.
né? A dúvida, ela gera, você fica no movimento o tempo todo. Acredito, duvido, acredito, duvido. Isso vai dando uma ansiedade, vai dando uma angústia, vai dando um medo, não é assim? Então, o que a gente precisa fazer? Olha só o que Deus está ensinando aqui pra gente. O que a Bíblia está ensinando aqui para você. Pede sabedoria para Deus. A Bíblia diz que Ele dá gratuitamente, liberalmente. Quer dizer que Ele não retém aquilo que a sabedoria. Ele não quer guardar para Ele. Deus não tem intenção, na verdade, de guardar absolutamente nada para Ele. Né? Ele, na verdade, está sempre o tempo todo compartilhando tudo que Ele tem. Da natureza dEle, da sabedoria, da paz, do amor, da graça. E aí Ele vem dizendo, peça com fé e nada duvidando. Duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Não suponha essa pessoa que vai alcançar alguma coisa. Por quê? Porque o homem de ânimo duvidoso, ele é inconstante nos caminhos dele. Então, ele não vai receber, não é porque Deus não quer dar. Ele vai receber porque ele é inconstante no caminho. Inconstante no caminho quer dizer inconstante nas ações dele. Ele é inconstante nas ações porque ele está inconstante na forma dele pensar. E aí eu queria trazer aqui um pensamento para vocês também que é bastante importante. Olha só. Só ler aqui para vocês. A dúvida produz esse duplo ânimo, tá? Guarda isso. Primeira coisa que você tem que fazer para vencer a dúvida. Anota aí o primeiro ponto. Você precisa desejar livrar-se da dúvida. Como? Oração e fé. Tá? Vou repetir. Oração com fé, desculpem. Primeira coisa para você se livrar da dúvida é uma oração com fé. Segundo ponto, não permitir a dúvida. São atitudes constantes que você vai tendo para vencer a dúvida, tá? Vai comigo lá pro YouTube, gente. A gente tá aqui, ó. Betânia já chegou aqui, já vi. Martiniano, Maria da Penha. Que legal, gente. Que bom, me ajuda aí nesse negócio. A gente vai aqui, vai ali até todo mundo já saber que vai estar por lá e vai acompanhando a gente por lá. Então, primeira coisa, você precisa desejar se livrar da dúvida mediante a oração e uma oração com fé. Outro ponto 2, não permitir a dúvida. A dúvida é exatamente esse inverso da fé. Então, eu percebi que eu estou em dúvida, eu tenho que decidir abolir ela da minha mente, tá? A dúvida é produzida de acordo com aquilo que eu vou sentindo, mas principalmente por causa do medo. E o que a gente está vendo aí é exatamente uma guerra psicológica incentivando e fazendo o medo tomar conta da população. Então a gente precisa o quê? Se blindar disso. Como que eu me blindo disso? Eu paro de ouvir essas notícias que amedrontam, tá? Ponto número 1 aí para você. Então ela cria, e a dúvida, assim como o medo, vamos ver o que tá voltando assim. A dúvida como o medo, ela é extremamente criativa. Você já percebeu como o medo é criativo? Como ele te leva a lugares assim que você fala, meu Deus do céu, que viagem. O que é isso? Como é que eu posso estar pensando um negócio desse? Então, o medo, ele é extremamente criativo e produtivo. Ele vai te fazer fantasiar e chegar a ver coisas que você vai fazer, meu Deus do céu, onde eu tô com a cabeça? Vai ficar gravado assim, tá? Vai ficar gravado aqui e no YouTube. Então, agora a gente já tá indo pro YouTube direto, para você poder não só assistir, você pode interagir comigo aqui por enquanto, mas até a semana que vem a gente já está completamente no YouTube. Eu só começo aqui e espero vocês no YouTube, tá? E vem dizendo assim, a fé é produtiva e ela cria e produz situações sempre negativas, a fé no medo. O medo sempre vai produzir situações negativas, tá? E a dúvida é produzida de acordo com os nossos sentidos, então eu preciso fazer o quê? Bloquear aquilo que eu tô, os sentidos. Como que é isso? Prestar atenção naquilo que eu vejo, prestar atenção naquilo que eu ouço. Principalmente, esses são dos 5 sentidos, esses são os 2 principais que a gente precisa blindar, tá? E o que eu preciso também? Por exemplo, tô acompanhando aqui que eu fiz algumas anotações, tá? Então tá. Então eu preciso o quê? Primeira coisa, anotou aí, desejar me livrar pela oração.
Segundo, não permitir a dúvida, porque ela é exatamente o inverso da fé, ela é extremamente criativa e ela derruba a gente, tá? O que eu preciso fazer? Como que eu lido com isso? Antes até de eu compartilhar como eu lido com isso, olha só que bacana isso aqui. A Bíblia diz assim, olha só. Não supõe o homem que alcançará alguma coisa quando ele está com ânimo dobro. Quando o homem está com ânimo dobro. Não suponha que alcançará do Senhor alguma coisa. Por quê? Porque ele vai ser inconstante em todos os seus caminhos. Então, o que eu preciso desenvolver nesses dias? O ouvir é o pior de todos. Ouvir, e atualmente a gente está vendo muita coisa, né? Porque as emissoras lixo aí estão jogando, eu já não ligo há muito tempo, mas agora principalmente eu nem passo perto. Porque a gente precisa o quê? Crer naquilo que a palavra diz e crer na promessa. E uma coisa que a gente tem estudado muito e falado muito na mentoria tem sido exatamente isso, que a aliança ela vem pela promessa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada uma das promessas que Deus tem para você, elas estão vinculadas diretamente à aliança que Deus fez com você. Então, quando você se coloca em fé e em oração sobre a promessa, você está se colocando sobre a aliança. Eu não sei se você se lembra um fato quando Abraão começou a negociar com Deus com relação a Ló. Ló estava morando na cidade de Sodoma e Gomorra e Deus disse para Abraão, porque a Bíblia diz que como que ele vai poder ocultar de Abraão alguma coisa, já que agora eles eram aliançados, eles tinham uma aliança. E a gente na mentoria está fazendo exatamente isso, a gente está aprofundando nesse conhecimento de aliança que é a nossa identidade. Então, o que Deus diz para Abraão? Ele diz assim, olha, eu não posso ocultar de Abraão o que eu estou por fazer. E Abraão não tinha o Espírito Santo habitando nele. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. E Deus não tem intenção nenhuma de ocultar de você aquilo que ele está por fazer. E ele ensinou Abraão a andar pela promessa. E isso a gente precisa aprender nesses dias agora. Então, o que você... voltando só o que Abraão estava fazendo. Deus disse para Abraão que vai destruir Sodoma. Deus então Abraão começa a negociar com Deus. Eu acho isso incrível. Porque Abraão, vou até voltar lá um pouquinho. Abraão começa... E ele começa assim, e se tiver 50, né? E se tiver 50 justos? Aí ele está lá em Gênesis 18. Depois, e se tiver 45? Ele vai, eu falo que ele foi igual criança testando mãe e pai, né? Ele vai testando. E se tiver 40? E se tiver 30? Aí o Senhor vai dizendo, não vou destruir, não encontra ali 30. 20, ele vai. E respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 20. E disse Abraão, não se ire, Senhor, se de fato somente desta vez, mas e se houver ali só 10? E aí ele continua e respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 10. E tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. E aí ele vem, ao amanhecer, aí acontece, a história continua, né? Se você quiser, tá lá em Gênesis, acho que 22. E aí o que aconteceu aqui? Por causa da aliança, do conhecimento de Abraão, que Abraão tinha principalmente do entendimento que Abraão já tinha da aliança, Abraão começa a negociar com Deus. Isso é maravilhoso, porque se Abraão, na aliança que estava, que ainda era lei, se eu digo assim, na terra que ele estava, na constituição que ele estava de lei, diferente da que nós estamos hoje na graça com o Espírito Santo habitando em nós, ele começou a negociar com Deus, e Deus foi atendendo ao pedido dele, falou, não, Abraão, vamos lá, se tiver 40 eu não vou destruir, até que Abraão chega em 10. Até que chega um momento em que a terra vai ser destruída, a Sodoma ia ser destruída. E aí Deus fala com Ló, olha Ló, eu não posso fazer nada até você sair daí, por amor a Abraão. Então, olha só que coisa incrível. Abraão tinha um entendimento, eu quero ler para vocês isso, porque às vezes a gente fica na dúvida disso aqui, ó. Então vamos lá, ó. Versículo 22 do capítulo 19, diz assim, ó, apressa-te, refugia-te, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. E aí no versículo 29 diz,
Lembrou-se o Senhor Deus de Abraão, ou seja, ele está dizendo, Deus está se lembrando da aliança que ele tem com Abraão, e ele retira Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em Ló, que Ló habitava. Ou seja, a família toda foi guardada. Por quê? Pela aliança que Deus fez com Abraão. E a aliança que Deus fez com Abraão é perpetuada até nós, tá? Pastora, pede para as meninas se inscreverem no seu canal do YouTube e acionar. Ah, sim, obrigada, Silvinha. Obrigada, porque eu realmente esqueço, gente. Eu preciso de assessores online, assessores aqui. Obrigada, Silvinha. Gente, então vamos seguir aqui a orientação da Silvinha. Se inscreve no canal do YouTube, tá? Adiciona o sininho, porque todas as vezes que eu entrar, você vai estar lá. E você precisa também deixar um comentário, tá? Que agora eu aprendi esses dias que o YouTube também tá igualzinho o Instagram. Se não tem comentário, se não tem interação, ele também não está enviando para todo mundo. Então deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, tá bom? Que a gente vai estar trabalhando por aqui direto. Ou seja, vamos voltar aqui. Deus então diz o seguinte: Abraão, não posso fazer nada. Ló, sai porque eu não posso fazer nada. Eu tenho uma aliança com Abraão. A mesma aliança, gente, superior aliança, Deus tem comigo e com você. Então, o que eu preciso fazer? Como eu devo orar desses dias? Como eu devo firmar a minha fé? Onde eu preciso firmar a minha fé? Não são nas nossas vãs repetições, pedindo a Deus, tá boa, doutora Giovana, querida, linda? Não são nas nossas vãs repetições, porque Deus sabe de todas as coisas, ok? Ele sabe do nosso coração, Ele sabe o que a gente tem desejado. E uma vez que você colocou isso para Deus, uma vez que você orou isso, gente, está registrado. Qual a postura que eu preciso ter a partir daí? Me posicionar em fé, crendo que Deus deu a promessa. Aquela promessa, ela é baseada na aliança, e ela não só é baseada na aliança. A aliança, ela veio por meio da promessa. Então, o que eu faço? O que eu começo a fazer nas minhas orações? Eu abro a palavra. E eu começo, sabe? Eu começo a orar em cima da promessa. Eu começo a trazer à existência as coisas que Deus já liberou. A palavra de Deus diz que em Efésios 1, né? Vamos lá. Eu quero te dar bastante referência, tá? Porque a gente precisa de referência bíblica. É isso que a gente precisa. Não pode ser de achismo ou de aquela oração chorosa que fica repetindo 30 vezes a mesma coisa que Deus já sabe, né? Então, olha aqui, olha. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, todas as sortes de bênção que você precisa, elas já estão liberadas para vocês. Ah, manda beijo para eles também, Joy. Todas as bênçãos. Então, o que você precisa fazer? Você precisa andar acreditando nas bênçãos que foram liberadas para você. Então, abre a palavra, pega ali um salmo e começa. Senhor, no tocante a mim, Pai, eu confio na Tua graça. Eu estou em Salmos 13. Eu confio na Tua graça e eu louvo ao Teu nome, porque eu sei que o Senhor tem nos feito bem, porque eu sei que o Senhor é fiel. Quando o Senhor... Aí você continua, vai achando os versículos, claro, né? Salmo 15, Senhor, muito obrigado porque o Senhor é a minha porção, o Senhor é a porção da minha herança. E o meu cálice, o que quer dizer o meu cálice? O Senhor é aquele que me dá prazer, eu tenho prazer na tua presença. Tu és o meu arrimo da minha sorte. O que ele está dizendo? O que você está dizendo? Você começa a orar trazendo a palavra, trazendo aquilo que Deus já escreveu a respeito dele e a respeito do relacionamento que ele tem com você. Qual a promessa que sustenta para... Oi? Qual a promessa para sustentar um líder e para que seus inimigos sejam derrotados? Boa pergunta, tá? Regina, você vai me responder amanhã. Você vai trazer essas referências para mim, que agora eu não vou conseguir te dar as referências. Mas a palavra de Deus fala que a gente precisa orar pelos nossos governantes, para que eles tenham paz. Então, esse é um dos versículos que eu uso muito. Eu oro para que Deus dê paz aos nossos governantes, que ele dissipe todos os inimigos que estão ao redor dele. Muitas orações de Davi, falam muito disso, exatamente para que os inimigos dele sejam derrotados. Então, você pode voltar lá e orar sobre isso, para que haja paz, principalmente paz e proteção sobre os nossos governantes, tá? Mas com certeza tem mais, tá? Deixo aí de tarefa para você, tá?
Regina, faça isso porque somos amigas. Amém, né, doutora Giovana? Então, gente, o que eu preciso abrir aqui? Olha só. Vamos lá, Salmo 18. Olha o que a palavra de Deus diz assim, que Davi livrou-me de um forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. São orações, gente, são versículos que Davi viveu. Você vai ver trechos na Bíblia de Paulo liberando uma nova visão da graça sobre a nossa vida. Você vai ver Davi, sabe, falando aqui, olha que lindo, ele diz assim, ó, depois, ele vem, livrou-me do forte inimigo. São orações que você vai fazer, sabe, Senhor, só me guarda e me protege do coronavírus. Não, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é aquele que me livra do forte inimigo, porque daqueles que me aborrecem, pois pareciam mais poderosos que eu, mas eles não eram, porque o Senhor é comigo, o Senhor está aliançado comigo. No dia da minha calamidade, o Senhor é meu amparo. Me leva para um lugar espaçoso e me livra. Então, o que você começa a trazer? Você começa a trazer à existência as verdades da palavra. Porque senão você vai reparar que as suas orações elas vão ficar levando você num looping. E você não chega a lugar nenhum. O que você precisa? Quando você estiver orando, ore a palavra. Abra na palavra. Vamos abrir aqui num outro versículo. Algum outro aqui. Olha só que lindo isso aqui, tá? Então você está orando, Senhor, derrama luz em toda e qualquer dúvida. Agora eu estou no versículo Salmo 18. Eu só estou andando em Salmos, eu não separei nenhum aqui não, tá? Você vai andando e orando a palavra. Com o puro, Senhor, o Senhor te mostras puro, mas com o perverso o Senhor é inflexível. Senhor, então, em nome de Jesus, dissipa todo o perverso. Você vai lendo e a sua oração começa a ser uma oração sobre a palavra, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos do altivo o Senhor abate. Tá aqui, ó, parte da sua resposta, Regina. Então você começa assim, Senhor, então abate todos os olhos altivos que estão no governo, todos os olhos altivos que tem, sabe? Aí você vai. Porque fazes resplandecer a lâmpada do justo. Ó Senhor, meu Deus, derrama luz nas trevas. Então é a nossa oração. Salmo 25, eu estou no Salmo 18. Mas podemos ir para o Salmo 25 também, tá? Vamos ver aqui que tem... Aqui, ótimo, vamos lá no 25, mas deixa eu só fechar aqui. Pois contigo, aí ele vem dizendo no Salmo 18, contigo eu desbarato exército, meu Deus, salto muralhas. Então você começa a orar de forma diferente, muito obrigada, porque com o Senhor eu desbarato todos os exércitos que se levantam contra mim. Com o Senhor eu salto todas as muralhas, todas as dificuldades financeiras, todas as dificuldades da minha empresa. Você entende que isso aqui, a palavra, ela vai direcionar você para uma oração efetiva? Porque senão você vai ficar numa oração de mimimi, de repetição, de reclamação. E isso não funciona, tá? Toda a Bíblia podemos fazer oração. Isso, deixa eu ver quem tá aqui comigo aqui no chat aqui do YouTube. Gente, tô achando um barato esse chat aqui, tá? Você que tá comigo aqui no chat do YouTube, já foi lá, já se inscreveu no meu canal, preciso de vocês nesse canal, já deu like, tem que se inscrever no canal, tem que dar like, tá? E tem que comentar lá embaixo nos comentários, tá? E aí ele vem, olha, o caminho de Deus é perfeito, ainda tô no 18. Então, assim, aí você tá orando lá, Senhor, muito obrigado, porque esses exércitos que se levantaram contra o Brasil, que se levantaram contra a minha casa, contra a minha família, ou contra a minha saúde, ou contra o meu casamento, eles são desbaratados porque eu estou com o Senhor. Então, você entra no outro nível, é como se você tiver... Essa palavra, à medida que você começa a orar ela de verdade, ela começa a potencializar você por dentro. Ela começa a te trazer eu vou chamar de energia, mas não é. É como se o seu Espírito Santo que habita em você, ele fosse conectado na tomada. Ele fosse conectado no lugar certo. Porque claro que ele pode operar. Você vai ter momentos de dor, você vai ter momentos de choro. Só que isso vai diminuindo quando você entende que momentos como esse que nós estamos vivendo, a gente não pode duvidar. E eu preciso pegar essa palavra, eu preciso ir para cima dela com toda a fé. Tá? Manda o link do canal. Ana Célia, já tá no Stories, tá? Você pode sair daqui agora e ir nos Stories. Tem um arrasta pra cima que você vai pro canal do YouTube, tá? Tô lá no canal.
Então, o que eu peço? Senhor, o teu caminho é perfeito. Aí você começa a orar, continua orando. Estou no 30 do versículo 18. Senhor, obrigado porque o teu caminho é perfeito. E a tua palavra nos protege porque nós nos refugiamos nela. Então você começa, sabe o que você está fazendo aqui? Você está orando a palavra e essa palavra faz o que? Ela começa a blindar a sua alma. Ela fortalece o Espírito Santo dentro de você porque ele diz, agora ela tem uma palavra, agora ela tem um elemento, agora ela tem uma matéria-prima que eu posso potencializar isso dentro dela. Agora, você pode até sair, vai para o seu momento de oração, você está lá na sua contrição, chorou, se colocou diante de Deus, você vai sair aliviado, você vai sair até em paz, ok? E sai. Mas eu estou querendo levar você para um outro lugar. Eu estou querendo levar você para você entender que os momentos que nós estamos vivendo, Deus está restaurando essa identidade da igreja sua, de alguém que é ativo no reino do Espírito. É isso, Daniele. Alguém que é ativo no reino do Espírito. O ativo no reino do Espírito, ele vai fazer o quê? Ele vai entender a autoridade que ele tem, ele vai se munir da palavra, porque a palavra é a espada. Em toda a armadura de Efésios, a espada é a palavra. A fé é o escudo. Então, você vai com o escudo da fé, a palavra, e você tem aqui uma mente transformada. Então, a sua mente precisa ser transformada por essa palavra. E as suas orações precisam ser transformadas por essa palavra. Porque muitas vezes você vai ver que às vezes a sua oração está igualzinha do seu filho de 10 anos. É a mesma oraçãozinha. Senhor Jesus, muito obrigada por isso. Ô Pai, abençoa, ô Pai, me dá, ô Pai, cuida, ô Pai. Entende? E a gente precisa subir no nível. A gente precisa subir, amadurecer nesse entendimento da oração, tá? Se você puder buscar, tem alguns livros que são muito bons. Um é esse aqui, ó, A Igreja Triunfante, tá? Que eu gosto muito desse livro. Você tem outros, tem uns bem antigos da pastora Valnice Milhomens, que são muito bons, tá? Só colocar a Adriana Félix no YouTube, não consegui entrar nos stories, só no ao vivo. É porque você tem que sair direto. Quem tá aqui? Deixa eu ver quem é. Cristina, você tem que sair. Quando você tá vendo os stories, você vai ver que quando você clica na bolinha lá em cima, tem a opção embaixo de stories e ao vivo. Então você clica no stories, tá? Ou então coloca lá Adriana Félix. Vamos continuar aqui. Pois quem é Deus? Aí ele vem dizendo, ó, o caminho de Deus é perfeito. E você vai orando, Senhor, obrigada porque o teu caminho é perfeito. Porque o teu caminho para minha família é perfeito. Porque o teu caminho para minha empresa é perfeito. Porque o Senhor me dá sabedoria para administrar os meus negócios. Deus já disse lá em Tiago 1, pede sabedoria que ele não retém. Que Deus não retém, então, ou seja, você pode pedir, que a Bíblia diz que ele dá abundantemente, porque Deus tem prazer na sua prosperidade, ele sabe que você precisa dessa sabedoria, e ele vem dizendo, depois, a palavra do Senhor é provada, e por quê? Porque Deus é quem zela pela sua palavra, zelar pela sua palavra quer dizer, ele que está ali de olho para cumprir tudo que tem que estar escrito ali, e ele vem dizendo, pois quem é Deus senão o Senhor? Ele é escudo para todos os que se refugiam. Você vai olhando, Senhor, muito obrigado por seu escudo. Eu estou refugiada no Senhor, estou guardada pelo Senhor. O que isso vai fazendo? É como se, nesses filmes de criança, é muito legal a gente ver isso, né? É como à medida que o personagem, a gente via muito isso aqui, os meninos assistiam muito filme, à medida que eles iam falando algumas palavras, era como se fosse emanando deles uma energia e eles fossem se tornando mais poderosos. E no reino do Espírito a gente precisa entender isso. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. O Espírito Santo é a luz de Deus em você. E à medida que você conecta ele na palavra, estou falando de uma forma muito simples, que você conecta ele na palavra, você precisa entender que é como se isso fosse, essa luz fosse sendo expandida. E isso vai enchendo, gente, isso vai expandindo o teu espírito, a tua alma, atingindo as tuas células, atingindo o teu corpo. Gente, isso é fato, tá? E ele vem, pois quem é Deus senão o Senhor? Aí ele diz, e quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, e me deu aos meus pés ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Você vai orando, gente, isso aqui é maravilhoso. É 10 mil vezes melhor do que você ficar lá andando em volta de preocupações
que Deus está dizendo, olha, eu sou teu escudo, eu vou aperfeiçoar o seu caminho, eu vou dar ligeireza nos seus pés. É isso que ele está dizendo aqui. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças. Senhor, muito obrigada. A gente não tem orado, né? Senhor, que o Senhor nos abençoe assim que tudo isso acabar. Quem tem negócios, tá? Quem tem... Todas nós nos sustentamos de alguma forma e há essa preocupação no ar, né? De como será, de como as coisas vão acontecer. Você abre aqui e fala, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me firma nos lugares altos. O Senhor me dá uma visão diferenciada das coisas. O Senhor me faz andar mais rápido do que eu preciso. Os meus pés são como os da corça. Sabe o que vai acontecendo? O texto, eu estou em Salmos 18, tá? Eu estou aqui, Ir Souza, né? Qual é o texto? É Salmo 18. Então, eu estou aqui dizendo como que eu oro e como que a gente precisa estar aprendendo a orar para que as nossas orações sejam efetivas e para que a gente rompa toda a dúvida. Eu começo a encher a minha mente de certezas. E quais são as certezas? É essa, que o Deus é um Deus que vai trazer luz para as suas trevas, que desbarata os exércitos com você, contigo desbarata os exércitos, que com Deus você salta as muralhas de todas as dificuldades. Aí ele vem, o caminho de Deus, o caminho dele é perfeito, a palavra dele nos guarda refúgio. E aí ele vem, ele é o nosso rochedo, nos reveste de força, aperfeiçoa o nosso caminho e dá aos nossos pés ligeireza das costas e nos firma nas alturas. Você quer coisa melhor do que isso nesses dias que a gente está vivendo, gente? Então a nossa oração tem que ser essa, olha aqui, ó. E ele adestrou, preste atenção nisso, coisa tremenda. Eu quero parar de ler, mas eu não consigo. 34, ele adestrou as nossas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze, e me deu o escudo da sua salvação, e a tua direita me susteve. Estar à direita, bom dia, Neide, fala de autoridade, tá? E a tua direita me susteve, me sustentou, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilam. Aleluia! Oh, meu Deus! Aí ele vem dizendo no 37, persegui os inimigos e os alcancei, só voltei depois de haver dado cabo deles. Então, gente, isso aqui, o que eu quero fechar com você? Você quer resolver a questão das dúvidas, do medo? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Como é maravilhoso ser alimentado da palavra logo pela manhã. A palavra é fantástica, gente. Eu sou encantada com essa palavra. Obrigada por todos vocês que estão aqui nesse primeiro dia aqui de YouTube. Só que eu tenho pouco like lá no YouTube, gente. Vocês têm que ir lá dar like na mensagem, tá? Faz isso. Você que tá aqui comigo no Instagram, a gente a partir de agora, a partir de hoje, a gente está transmitindo também no YouTube. Então você pode sair daqui, deixar lá os teus comentários, curtir, se inscrever no canal. Por que eu tô fazendo isso? Essas mensagens saem daqui em 24 horas. E nem todas as vezes eu consigo deixar gravado aqui, porque o Instagram muitas vezes derruba. O YouTube não faz isso. Então, essas mensagens vão ficar gravadas lá. A gente vai estar editando, vai estar colocando as referências para você, tá bom? E a gente vai estar ali formando uma comunidade da fé, uma comunidade da palavra viva para você ali. Você vai poder voltar todas as vezes que você quiser e assistir de novo e anotar novamente e reaprender, tá? Vai lá, Daniela, não vai perder nada aqui não, tá, Regina? Então, gente, eu estava lendo o que? Salmo 18. E é isso que a gente faz quando a gente abre a palavra. Você vai se enchendo da palavra. Porque o pensamento, muitas vezes a gente... O que o mundo entendeu sabiamente? Que se ele trouxer pensamentos bons, pensamentos positivos, ele muda toda o funcionamento. Ele consegue, com os pensamentos, mudar a fisiologia e até o seu DNA ele é modificado pelos pensamentos que você tem. Isso cientificamente está provado. Isso diminui o poder da palavra? De forma nenhuma. Isso só mostra o quanto Deus é maravilhoso e poderoso, que já sabia disso há muito tempo, que desde Paulo, que não tinha nem estudo de nada ainda, Paulo já falava, transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você saiba viver. Saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é saber viver, saber experimentar a vida abundante em Deus. Então, o que eu preciso? Encher da palavra.
Então, o mundo se enche o quê? O mundo se enche dos pensamentos positivos. Mas os pensamentos positivos, eles variam de acordo com a emoção. Porque eles dependem muito de você. E eles não estão baseados em nada. Eles estão baseados numa crença. Eles estão baseados numa esperança. Mas uma esperança baseada em quê? Num universo? Num universo sem pessoalidade, totalmente impessoal? Não. Nós estamos baseados em um outro universo. A gente está baseado naquele que a Bíblia diz que tem o universo como estrado dos pés. Ou seja, o ruim é que eu tento tirar óculos para enxergar, mas eu não enxergo nada. Ô, Jesus. Que tem que o universo está como estrado dos pés dele. Então, quando eu pego essa palavra e ligo, eu ligar essa tomada, eu ligo isso aqui, eu ligar o Espírito Santo na tomada. Entende? Eu começo a ler e o Espírito Santo começa, porque esta palavra, gente, foi inspirada pelo Espírito para Davi, para Paulo, para Moisés. Então é como se o Espírito Santo estivesse ali ouvindo o que ele já disse, ouvindo o que ele ouviu de Deus. Então ele não tem dúvida que ele pode responder a sua oração. Entende? Não que ele tenha dúvida, mas eu estou só fortalecendo isso aqui. Então aí eu abro lá em Salmo 25, como uma de vocês. Salmo 23, Salmo 25. Então você abre, você começa lá no 25. Senhor, a ti, Senhor Davi, pedindo por auxílio. E ele vem dizendo assim: meu Deus, em ti eu confio. Ele não entra, Senhor, não sei. Não, Senhor, em ti eu confio. A minha alma confia no Senhor. Tem um momento que ele olha para a alma dele, não sei se aqui ele diz: aquieta minha alma, porque eu ainda vou louvar a Deus. Ou seja, a alma vai ficando atordoada, atribulada, quando você não para louvar a Deus aqui, sabe, com a palavra. Olha só no 25, ele vem complementando: Deus, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Fala sobre isso, Senhor, que eu não seja envergonhado e que o corona, que é meu inimigo hoje, ou que essa situação financeira que está sendo meu inimigo hoje, me envergonhe. Com efeito, aí você vem dizendo: Senhor, mas eu espero no Senhor e eu não serei envergonhado. Eu gosto muito como Davi é muito legal aqui. Transformados pela renovação da mente, isso aí. Eu gosto porque Davi é assim, Davi mostra o coração e traz a palavra. Ele se auto-ministra, e é isso que a gente precisa aprender a fazer. Ele viu aqui que, a ti, Senhor, eleva a minha alma. Ele está dizendo: Senhor, olha só, eu estou colocando a minha alma para o Senhor. O Senhor entende ela aí. Oi, Leander, na estrada, meu amigo. E aí ele vem dizendo, olha, aí ele vem ministrando a vida dele, com efeito dos que em ti esperam. Gente, desculpa, pessoal do YouTube, eu tô com a Bíblia aqui na frente da tela. E ele vem dizendo assim: com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então, outra oração legal aí, Regina: Senhor, que em nome de Jesus, que todos os que procederem traiçoeiramente contra o governo, não, já estou no 25, Cristina, sejam envergonhados. Você entende que está tudo aqui? Você vai orando aqui, você vai pegando. Sejam envergonhados todos os que procederem traiçoeiramente. Faze-me conhecer, Senhor, os teus caminhos e guia-me nas tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me tal. Aí ele vem. Na prosperidade repousará a minha alma. Olha, o homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá. Olha que lindo. Estou no 25, Salmo 25, 12. É porque aí eu estou fazendo um apanhado, tá, gente? Na prosperidade repousará a sua alma e a tua descendência herdará a terra. Ele volta no versículo que a gente tem estudado muito na mentoria: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Outra oração, sabe? Ou seja, você pega isso aqui e transforma isso na sua oração. Você vai ter vários benefícios. Primeiro, você vai estar aprendendo a orar a palavra, e você vai estar orando algo que tem legitimidade, sabe? Eu digo, não é legitimidade. O Espírito Santo não vai ter dúvida nenhuma de dizer assim: vou lá, vamos cumprir isso. E ele vai acalmar o teu coração. Ele vai trazer a memória, ele vai trazer a memória o tempo todo, sabe?
desses versículos que você está lendo. E você vai, porque é muito legal isso, porque na verdade, gente, quem precisa da oração somos nós, não é Deus. Sim, Dete Araújo, a Dete deve ser, né? Isso aí, que Deus abençoe as nações, mas abençoe como? Tá? As nossas orações, a gente precisa, é isso que eu quero desenvolver com você e vou estar trabalhando esses dias com vocês com relação à oração. Como eu avanço na oração? Porque isso é fundamental. Se eu quero abolir medo e dúvida da minha mente, eu preciso avançar em orações de fé. Esse é o caminho. Como que são as orações de fé? Isso aqui que eu estou ensinando para vocês. Aí a gente tem lá Salmo 23, que todo mundo ama, né? Mas a gente tem que orar. Senhor, muito obrigada, porque ainda que eu esteja passando por esse vale da morte, ainda que eu estou passando por essa situação toda dessa morte aí que o pessoal tem tanto falado, né? Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara, gente, não é para bater, não. A vara era para dirigir. Tocava nas ovelhas assim e mostrava o caminho para elas. E o cajado, que é aquela parte, né, que tinha a curvada, é quando a ovelha começava a ir para longe, ou o cachorrinho atrás vinha, né? Eu acho barato. A Bíblia fala que... Gente, vocês têm que andar junto comigo, que eu vou lendo, eu vou lembrando da Bíblia aqui, eu vou complementando. Todos os pastores tinham cachorrinhos atrás que ajudam eles com o rebanho. Nós temos fazenda, meu pai tem fazenda e ele tem cachorros que ajudam na condução do gado dele lá. E até hoje é assim que procede. Então, o pastor sempre tinha esses cachorrinhos. Eu acho muito legal porque a Bíblia fala que bondade e misericórdia vão estar sempre circulando a gente. Vão estar sempre lá. É como se Deus assim, está afastando, vai lá bondade, puxa este para cá. Vai lá misericórdia, traz ele para cá. Ih, tá querendo desviar, tá querendo fazer, ih, tá caindo. Não, vai lá. Aí Deus, é como se fala assim, vai lá bondade, dá um sinalzinho, traz ele para cá. Vai lá misericórdia, vem com ele para cá. Deus tem esse carinho, tem esse cuidado com a gente, tá bom? Autorretroalimentação, perfeito, Daniele. Então, e é muito lindo porque o pastor, ele vai lá, ele conduz você com a vara, mas com o cajado, ele pega você e traz de volta. Cajado de pastor não é para bater na cabeça de ovelha. Cajado de pastor é para puxar para o caminho de volta, para dizer, não, vem cá, meu filho, tá fazendo besteira, tá fazendo burrada, volta para cá. Ah, tá aí caindo no laço, volta para cá. Então, isso que a gente está fazendo aqui é isso. Eu, como pastora, estou dizendo para você, ó, vem para cá, ó, a direção é essa, vamos estar orando assim. Olha só como é que ele continua aqui. Ele vem dizendo assim, ó, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me conduzem, me protegem, me corrigem. Ok? E aí ele vem dizendo, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão, falei para vocês, mas vão voltar, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo. Por que ele está falando aqui num diálogo de pastor de ovelha? Por que havia unção com óleo na cabeça da ovelha? Porque havia umas mosquinhas que entravam no cérebro da ovelha por causa do nariz, pelo focinho. Então aquelas moscas entravam pelo focinho, iam direto para o cérebro e enlouqueciam a ovelha. A ovelha ficava dando pancada na cabeça, batendo nas outras, batendo nas pedras, até que ela morria. Então, o que o pastor de ovelha fazia? Ele derramava óleo na cabeça da ovelha e a ovelha, o que acontecia? Descia o óleo e aquilo impedia que as moscas entrassem e contaminassem o cérebro das ovelhas. E impedia que elas morressem. Então, o que o Senhor está dizendo assim? Olha, que ele está dizendo, olha, eu estou ungindo a sua cabeça com óleo, para que você não fique aí dominado pelo medo, que não fique aí batendo a cabeça com medo das situações, com medo de doença, com medo de morte, com medo de falência, com medo de falta. Amém? Vocês estão comigo? Então, o que ele tem? Ele está dizendo assim, ó, aí Davi orando, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui é o seguinte, Senhor, prepara aquela mesa, me põe sentado naquela mesa e bota os meus adversários, é quase isso, para verem a bondade do Senhor na minha vida.
É muito louco isso, né? Mas é muito legal. Eu acho isso barato. Ele diz assim: porque o Senhor está comigo. Unges a minha cabeça com óleo. Sabe? E aí, à medida que você for entendendo, principalmente isso aqui agora, unges a minha cabeça com óleo. Eu tô no Salmo 23, tá, gente? E o meu cálice transborda. Aqui fala de um outro ponto que é maravilhoso. Ele está dizendo: Senhor, põe a mesa nos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, para que não haja confusão. Ou seja, agora vamos entender o seguinte: a unção que havia aqui era um óleo derramado. Hoje, a gente, nesse momento que nós estamos vivendo aqui de graça, Jesus já veio, a gente tem que entender que o óleo que era derramado na vida dos profetas no Velho Testamento, ele simbolizava o Espírito Santo. Então, hoje, o Espírito Santo de Deus já habita em você. Ele é todo o óleo que você precisa, junto com a palavra, tá? Para que você possa ter a sua mente absolutamente protegida dessas moscas do inferno. Mosca do medo, mosca da dúvida, principalmente medo e dúvida, tá? Vai lá pro YouTube, que o YouTube não tá travando, não. Tá bom? É só sair daqui e pegar lá pelo YouTube, tá? O pessoal já tá, ó, já tem até, muito legal. Então, gente, vamos lá. Vamos voltar. Gente, eu perdi. Sim. Palavra e Espírito. Então, hoje o Espírito Santo habitando dentro de você é essa unção na sua vida, é a unção que você precisa. Para quê? Para pegar a palavra, entender a palavra pelo Espírito, entender na sua mente, e o Espírito Santo vem trabalhar sobre ela, tá? Então, como que você vai estar orando a partir de agora? Você vai abrir a palavra. Não tem mais oração de medo, não tem mais oração de dúvida, não tem mais. É você abrir a palavra, sabe, começar a profetizar a palavra sobre, sabe, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é a minha fortaleza e eu não preciso temer. Quando, sabe, vierem para me destruir, oprimir o Senhor, eles vão tropeçar e vão cair. Então, são orações que você, sabe, vai ministrando. E aí tem um remédio, tem um outro elemento aqui fundamental para as suas orações, que é cantarei e salmodiarei ao Senhor. O que ele está dizendo aqui? Eu vou adorar o Senhor. Olha só. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Aqui, essa oração de Davi aqui, gente, você não precisa ter dúvida hoje que Deus ouve a sua oração, tá? A gente está em outro momento. Mas diz assim, olha só que legal. Deixa eu achar aqui. Tem tanta coisa. Mas vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui o que Davi fala do cântico, ó. Exultem, cantem, louve ao Senhor, celebre ao Senhor com cânticos e saltérios e harpa, e cantem novos cânticos, sabe? Depois a gente volta a falar o que é isso. Mas eu preciso, sabe, encher a minha casa, encher a sua mente. Pagode é bom, você gosta sabe, do sertanejo, não tem problema algum. Mas enche a sua mente hoje com essa palavra. Enche a sua mente com canções que vão adorar a Deus, de adoração a Deus, principalmente as que falam dos atributos dele, tá? Eu venho aqui, depois a gente vai fazer uma série aqui também sobre adoração, que vai te ajudar muito, muito nesse entendimento da importância de você trazer isso para você, tá? Gente, eu espero que vocês tenham sido abençoados com essa live. Ela vai ficar gravada, eu vou deixá-la aqui, mas ela vai ficar gravada no YouTube, porque a gente vai começar a fazer um canal lá, uma comunidade da fé mesmo, para que eu possa ajudar você a ser fortalecido da fé nesse tempo, quando isso tudo passar, porque uma certeza a gente tem, vai passar. E a pergunta que eu deixo é como você vai, o que você vai trazer de bênção, de ensino, sabe, o quanto você se dispôs a crescer nesses dias de isolamento social, tá? Deixa eu ver o pessoal aqui que está comigo aqui no YouTube. Obrigada, meninas. Vocês estão aqui no meu primeiro dia de YouTube live. Chiquérrimo. Betânia está dizendo, é fortalecer a si mesmo. Isso mesmo. E, gente, é a gente que precisa fazer isso. Se você ficar esperando alguém para te motivar, para te incentivar, para falar que você tem que... Esquece.
Esquece, é você. É você que vai ter que pegar a palavra, você que vai ter que se dispor, assim, a palavra fala, enchei-vos do Espírito. Não é, vai lá correndo procurar alguém para botar a mão na sua cabeça para você ser cheio do Espírito, porque isso não vai acontecer. Você já um dia entregou sua vida para Jesus, entendeu o que ele fez por você. Nesse momento você recebeu a natureza divina de Deus em você, ou seja, que é o Espírito Santo habitando em você. E aí Deus está dizendo, ó, encha-se do Espírito. Por quê, gente? Porque agora o Espírito Santo, você teve, o seu espírito nasceu de novo. Você está salvo, mas a sua alma precisa crescer em salvação, desenvolver a salvação. E desenvolver a salvação é isso. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? E aqui, ó, o Senhor nos escuta e nos livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor do coração quebrantado e salva os que estão com o espírito oprimido. Muitas são as nossas aflições, mas de todas o Senhor nos livra. Preserva-lhe todos os ossos e nenhum deles... Aí isso aqui está falando de Jesus. Mas entendam o que eu estou dizendo. Abre isso aqui, ó. Vai acabar aqui o Instagram. Então você fica comigo aqui no live, no YouTube. Mas assim, ó, o Senhor livra de todas as tribulações. Então isso aqui é que você tem que orar. Então quando você começar a orar, você vai ser muito obrigada. O Senhor é demais. O Senhor me livra de todas as tribulações. O Senhor me livra de todo o mal. O Senhor é meu escudo. Eu sei que eu posso te buscar e o Senhor vai me atender. Eu sei que o Senhor está comigo em toda e qualquer situação. Eu sei que nós temos uma aliança. Então o que é? E eu posso me alegrar no Senhor e me regozijar e me exaltar. Gente, se você tiver que dançar diante do Senhor, você vai dançar, você vai se alegrar, você vai celebrar. Por quê? Porque isso tudo, gente... o teu corpo vai entender isso como resposta. Pessoal aqui do Instagram, vai lá no YouTube. Eu vou continuar aqui mais uns 10 minutinhos no YouTube. Vou deixar isso aqui gravado, mas eu tô fechando lá. Como que você vai me achar no YouTube? Fecha aqui, vai pros stories, arrasta pra cima que tem um link lá, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Amanhã a gente tá aqui 9 horas de novo. Fechando aqui, gente, que tem não fecha. Mas então, vamos lá, deixa eu fechar aqui com vocês, então. Então, você vai celebrando diante de Deus, você vai lá, sabe? Quando você vê, você sai da sua oração cheio sabe, brilhando da certeza de Deus. Ou seja, toda dúvida foi dissipada. Então, os seus momentos de oração, eles precisam ser oração em fé. Não é? É fé em tudo, tá, gente? Fé em absolutamente tudo que a palavra diz. Não o que está sendo dito aí fora. Tá? Deixa eu ver aqui o pessoal que tá comigo aqui. Gente, que lindo vocês aqui. Deixa eu ver, ó, arrastando o dedo não vai dar certo, né? Alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui. Pena que esteja no mesmo horário da ceia do Fragale. Não tá não. Pode ir pra ceia do Fragale agora. Corre lá, tá? Eu faço questão de acabar aqui às 10. Hoje acabou, demorou mais um pouquinho, porque a gente tava aqui... Eu demorei a entrar por causa do YouTube. Mas corre lá, pastor Maurício Fragale, pastor da Nova Igreja, da igreja onde eu frequento, ele todos os dias está fazendo live no YouTube e fazendo a ceia. Qual o objetivo dele de fazer a ceia? Gente, é exatamente esse, fortalecer você na promessa. E o que a ceia é? A promessa de que todas as enfermidades foram moídas na cruz do Calvário, toda doença, toda enfermidade, tá ali. Aquele pão, quando você se alimenta daquele pão, e você moe aquele pão, você moe entre os seus dentes, você está confirmando, peraí que agora... Você está confirmando, assim, todas as enfermidades e doenças foram moídas na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que eu não preciso ficar enferma mais, porque Ele já levou. Quando você toma o cálice, né? Quando você toma ali o suco de uva, é o quê? A gente estudou isso alguns dias atrás, é isso que a gente está estudando na mentoria, aprofundando isso. O que quer dizer o cálice? O cálice é a vida do Senhor entrando na sua vida e sabe, enchendo ali. Quando você se alimenta ou bebe alguma coisa, gente, o que acontece? Tudo ali daquele alimento, ele é transmitido para você, para suas células, para os seus, sabe, para todos os átomos do seu corpo. O que você está dizendo é que a vida de Deus, através de Jesus, está entrando na sua vida e simplesmente se espalhando, levando cura, levando paz, levando tudo que você precisa para todo o seu corpo.
Então, por isso é que Deus diz, tá? Por isso é que Deus diz, sabe, na palavra dele, que a gente precisa se lembrar disso sempre, que a ceia é um memorial de quê? De que todas essas coisas já foram consumadas, que tá feito. Que eu não preciso ficar, sabe, me pedindo algumas coisas, já tá feito. Então, quando vem da proteção do céu, ceie todo dia, sabe? Quando você for, em vez de orar, ore agradecendo a Deus pela provisão, pela proteção. A aliança dele te dá salvação, te dá cura, te dá prosperidade, te dá tudo isso. Mas eu preciso andar com isso aqui e criar expectativas disso, ok? Ter expectativas disso. Sabe, Senhor, muito obrigada. O que é? Os clientes podem estar, das pessoas podem estar indo embora, mas os meus clientes vão permanecer. Qual a estratégia para mantê-los aqui, Senhor? Talvez você vai ter que se dispor a parar. Talvez não, vai ter que se dispor, né? A parar, a pensar, a repensar seu negócio, a repensar sua forma de abordagem. Eu tô aqui mudando um monte de coisa, você vai reparar esses dias. Tô fazendo coisas aqui que eu já era para estar fazendo há muito tempo. Procrastinei demais. Então eu vou sair dessa quarentena, eu digo assim, desse tempo de isolamento social, com muito resultado, com muito fruto. Mas o que? Eu tô tendo que me desafiar. Estar aqui hoje no YouTube é um desafio para mim. Por quê? Porque eu não sei mexer com isso. Então acionei ali o filho que trabalha com isso, então eu tô aqui com o computador dele e aprendendo. Dá medo? Dá. Será que eu vou conseguir? Vai dar certo? Vai dar certo, né? É a direção de Deus, eu posso ter luta, vai dar certo, mas vai dar certo, tá? Vamos ver o que a Indiara está dizendo aqui. Deus te abençoe, tempo muito precioso. A palavra de um rei é sempre um decreto. Logo, ele não pode voltar atrás no que disse. E Deus, nosso rei, não volta atrás na palavra dele. Devemos sempre orar a palavra perfeita. Indiara, vamos ver esses comentários maravilhosos. Gente, vocês são demais. Jumaciel, amém. Betânia, estatutos perpétuos. Isso aí, Betânia. Verônica. Acaba não? Pois é, vamos ter que acabar. Senão daqui a pouco o pessoal começa a fugir aqui muito tempo. Maravilhosa essa orientação. Que bom, gente. Fico feliz em saber que está sendo útil, né? Se relacionar com ele, muito bom. Betânia, hoje nós temos um encontro, hein, Betânia, da mentoria, só nós duas. Vamos lá. Silvia, a oração é tão forte, a senhora podia fazer uma live só. Vamos fazer sim, Silvia. Entenda assim, gente, isso tudo aqui que a gente está fazendo, eu vou trazendo princípios para vocês que tem que funcionar na nossa vida. Amém? Gente, tô com uma cara de choro aqui, sempre tentando ler. Ó, então assim, ensinei hoje para vocês, foi rapidinho, quer dizer, não foi, né, 1 hora, mas essa palavra, ela tem tudo que a gente precisa. As promessas são todas baseadas no quê? Na aliança. A aliança veio por meio dessas promessas. Então eu preciso o quê? Ler, aprender, crescer na palavra. E são dias perfeitos para isso. Ler livro é bom? É, mas aprofunda na palavra. Tira esses dias, sabe? Mergulha ali, ó, em Efésios, em Hebreus, em Colossenses, em Tessalonicenses. São livros incríveis que vão dar para você uma visão completamente nova de muita coisa. E faça conexões, faça links desses versículos. Se aprofunda na palavra. Deus fala que aqueles que me amam a minha palavra. Então é hora da gente amar Deus da forma como Ele quer ser amado, tá bom? Deus abençoe vocês, gente. Vou dando notícias aqui de como vai ser. A gente está criando vamos ver aqui. Pena que esteja no mar, Silvinha. Já resolvemos esse assunto, tá? Corre lá pra ceiar. Gente, vai lá ceiar, tá? Vamos ver aqui, ó. Deus abençoe, tempo muito precioso. Já li. Tá bom, queridas. Deus abençoe. Daniele, obrigada por estar aqui comigo. Ana Célia, Silvia, Betânia, Ju, Indiara, Daniela, já falei, Heraldete, Cláudia. Que bom, gente. Deus abençoe vocês, muito obrigada, viu? E vamos formar aqui, é isso aí, ativar a palavra da fé, é isso mesmo. A gente tem que, obrigada, Betânia, é ativar, e a gente é que decide ativar, tá?
Ah, levantei chateada, bora pra cima. Vamos abrir a palavra. E algumas horas, vou dar uma outra dica também, ó. Ficou bom, né? Ficou bom porque não cai, né? Não tem interferência, então a gente consegue ir conversando por aqui. Eu também gostei. Quarentena é oportunidade para grandes mudanças e começar pela intimidade com Deus. Gente, olha, e outra coisa que eu quero só esclarecer para vocês. Quarentena é para quem está contaminado. Então, quem está contaminado não pode ter contato com absolutamente ninguém. A gente está em isolamento social. E, pelo menos aqui no Rio, a gente dentro desse isolamento social, você pode sair se exercitar, você vai à padaria, você vai ao supermercado, você tem liberdades ainda, tá? Então, fique em casa o que dá, mas não deixe de sair. Ah, Adriana, você tá indo contra o que estão legislando. Sim, eu estou, porque tem algumas coisas que não estão sendo divulgadas da forma correta, tá? Quarentena é para quem está contaminado. Então, você precisa de você precisa de saúde emocional e física para que a sua imunidade também esteja bem, esteja boa. Então, não deixe de fazer pelo menos uma caminhada por dia ao redor do seu condomínio. Coloca a sua máscara, leva o seu álcool gel. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso quando as coisas forem liberadas. Coloca a sua máscara, coloca o seu álcool gel e saia se exercitar, saia orando em línguas pelos quarteirões, saia abençoando a vida das pessoas, não vai adiantar sorrir porque as pessoas não vão ver, mas os seus olhos podem sorrir para as pessoas, podem dar bom dia, boa tarde. Nós precisamos ser aquelas que levam a segurança que nós temos, que Jesus nos guarda, nos protege, que nós estamos em paz, que não tem desespero, que não tem angústia. Porque se você lida com isso dessa forma, imagina o outro, né? Então, gente, saiam pelo menos uma vez por dia, façam uma boa caminhada, se exercitem, sabe? Comece a pegar a vida e tocar a vida como ela precisa ser tocada, sabe? Fazer as coisas o mais normal possível. Mas coloca a sua máscara, alquinho, gel, chegou em casa, pega seu sapato, leva para um canto lá para tomar um sol, mas saia se exercitar, saia respirar, tome sol, vitamina D é fundamental, essa saúde mental, emocional é imprescindível. E outra coisa, saia andando, sabe, e abençoando as pessoas. Toda hora eu venho aqui para a varanda e eu falo assim, Deus abençoe esse monte de gente morando aqui. Porque tem gente que está realmente oprimida dentro de casa, desesperada por uma série de motivos, e às vezes nem é tão financeiro, é porque foi entrando num lugar muito ruim. Então, queridos, Deus abençoe vocês, tá bom? Deixa eu ver. Adriana, como faço para orar em línguas? Ixi, não vai dar para te explicar aqui agora. Olha só, vou te falar uma coisa. Você vai pegar... Agora eu não sei se é Coríntios.